Eu fiquei 30 anos e alguns dias, que é o tempo de carreira. Eu entrei em 1982, fevereiro de 82, durante o regime militar, e aposentei em janeiro de 2012, alguns dias após cumprir 30 anos de serviço. E eu acho que a minha carreira tem duas etapas. Teve uma etapa até começo da década de 90, onde eu trabalhava num batalhão, e eu, sem motivo nenhum, eu fui transferido, né? E isso causou um choque em mim, eu me senti injustiçado, e enfim. Só que além desse choque, pela falta de respeito, de consideração, né? Pela injustiça que eu achava, deu uma cisão, e eu passei a desenvolver um olhar crítico. E aí, a partir desse momento, eu passei a estudar mais esses fenômenos na polícia militar, ver as coisas com um olhar crítico. Foi como se fosse uma cisão, um despertar crítico, digamos assim, um despertar. Até então, eu era uma pessoa que acreditava no sistema e nos valores professados pelo sistema, né? Era isso. Aí eu aposentei em junho de 2012, nem esperei, aposentei como tenente-coronel, nem esperei dar o tempo meu para concorrer a coronel, porque eu sabia que eu não tinha o perfil que se desejava para ser coronel, e para ser coronel é só merecimento, ou seja, só quem, para usar uma expressão da moda, o establishment quer, e não necessariamente competência entra na avaliação. Não estou falando que quem foi escolhido não era competente, não estou falando que eu sou o mais competente. Mas eu me achava preparado para ser coronel, seria o topo da carreira. Mas eu percebi que não teria como, porque as minhas posições já eram conhecidas, a minha linha crítica dentro da polícia já era conhecida, e jamais eles quereriam ter alguém no topo com esse perfil. É interessante, Luiz, que eu entrei no mestrado em 2009, eu fiz mestrado em Direitos Humanos na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e a polícia não sabia qual era o meu tema, e nem eu queria que ele soubesse, porque eu poderia ter algum problema no dia a dia, digamos assim, né? E quando perguntavam, eu falava em termos genéricos, né? Eu estudo legislação internacional de direitos humanos, coisas desse tipo, mas também nunca se mostraram interessados no que eu estava estudando, né? E eu defendi em junho de 2012. Isso também me ajudou a... Eu depositei para a defesa no começo de 2012. Então, isso me ajudou, isso também colaborou com a minha decisão de aposentar, embora não tenha sido um fator preponderante, mas foi um fator importante. Falei, imagina eu defendendo a dissertação, que eu faço uma crítica à educação em direitos humanos na polícia, e é uma crítica bem consistente, mas uma crítica dura, e eu dentro da corporação, eu numa sala com vários coronéis, falou, bom, agora você vai explicar isso para nós, né? Eu acho que não seria interessante. Então eu aposentei. E um ano antes de eu aposentar, eu acho que eu posso tornar público isso agora, porque hoje, inclusive, eu já tornei público em outros veículos. Eu 2 anos antes, eu fiz um curso que me habilitava a ser coronel, curso superior de polícia, que é um curso concorrido dentro da polícia. E eu passei, prestei exame e eu passei. E aí eu fiz o curso de 9 meses, fiz um TCC, e aí me escolheram como orador da turma. E eu fiz um discurso exaltando direitos humanos, transparência, prestação de contas, contra a violência. Eu fiz uma homenagem a maio de 68, porque o curso encerrou em 2018, fazia 50 anos. Porque é um movimento, é um metamovimento, como dizem muitos autores. Representa muito em termos de liberdades, garantias, de uma nova relação, de um novo Estado, digamos assim, para falar de uma maneira muito genérica. Foi a primeira vez que a polícia invadiu o campus da Universidade em Paris, da Sorbonne. Foi um abuso, né? Não pegou bem esse discurso. E eu também eu homenageei
no ato do discurso, Norberto Bobbio, que em 2019, se vivo fosse, faria 100 anos. E ao homenagear Norberto Bobbio, eu falei da importância da transparência, da prestação de contas, da democracia. E aí eu fui aplaudido. Mas depois eu fiquei sabendo que as autoridades presentes não gostaram do meu discurso. E eu, que tinha sido escolhido para trabalhar na assessoria do Comando Geral depois de ser formado, eles falaram que eu iria trabalhar na periferia da cidade. Eu não ia mais ficar no quartel do Comando Geral. E para mim foi eu percebi que tinha a ver e que as pessoas, quando eu terminou o curso, determinadas pessoas começavam a me olhar de canto de olho. Será que eles achavam que você ia pegar uma Kombi cheia de fuzil e fazer que nem o Lamarca? O Lamarca? Não, acho que não. Eu também acho que eles não teriam. Eu acho que eles não teriam esse alcance, sabe? E aí, mas eu agradeci, porque eu não queria trabalhar lá. Né? Eu queria trabalhar na periferia. E até mesmo o meu mestrado foi interessante, que eu trabalhando na periferia, eu pude comprovar na prática do dia a dia, eu trabalhando com policiais da periferia, o quão defasado é a educação em direitos humanos e até mesmo o quanto que os policiais são abandonados à própria sorte, né? Para tomar decisões ali por eles mesmos, né? Então, do ponto de vista acadêmico, estava muito interessante e eu estava me sentindo útil. Aí, até que em agosto de 2019, eu recebi uma determinação judicial para fazer uma reintegração de posse. E eu pedia para Deus, nunca recebi uma determinação judicial para fazer uma reintegração de posse. Falou, gente, reintegração de posse que envolve a polícia militar é uma covardia. Eu não quero estar envolvido nisso. Que é bomba em cima de criança, ser humano tratado como lixo, jogado no meio da rua. Credo, é um ato processual, não é uma guerra. E todas as reintegrações de posse terminam nisso, né? E eu pedia para Deus, falou, pelo amor de Deus, que enquanto eu estiver no serviço ativo, isso não caia no meu colo. Acho que eu não soube rezar, ou não rezei com a fé necessária, caiu. Primeira coisa que eu fiz, eu chamei o representante do dono do terreno, veio um advogado, chamei representante de quem invadiu, o MTST, era um terreno baldio no município de Taboão da Serra, uma construção de um prédio comercial abandonado, um esqueleto, onde já tinha acontecido homicídio lá dentro, está todo abandonado. Eu já pensei na função social da propriedade que está na Constituição Federal, que é mais um conto da carochinha, mas está lá na Constituição. Embora isso não determinou a minha ação. Falou, nós temos que cumprir a reintegração de posse, é uma ordem legal. Eu chamei o maior parceiro meu para cumprir a reintegração de posse, chamou-se Guilherme Boulos, que foi na reunião. Falei, gente, nós temos uma reintegração de posse, está aqui o representante do terreno, do dono do terreno, está aqui o representante de quem invadiu, nós todos juntos, nós vamos cumprir essa ordem do juiz, só que é o seguinte, nós vamos fazer de maneira pacífica. Eu não quero ter que entrar, e que eu fique sem opção para ter que levar tropa lá e entrar para que o oficial de justiça cumpra a reintegração. Então, eu acho que nós temos que dar a mão agora e cumprir a ordem do juiz. Obviamente, eu não estou falando de objetos, eu estou falando de seres humanos. Existem medidas protetivas na legislação que nós vamos buscar. O aluguel social, local para deixar os bens dos invasores, até conseguir o aluguel social e se colocar, porque eu não vou jogar pessoas no meio da rua, são seres humanos. O advogado, um jovem, super formal, assim, sabe? Eu falei para ele, falei, o senhor é advogado, né? Para que quiser existe o Estado? Eu perguntei para ele. Não, para cumprir as normas, as leis. Eu falei, não. Segundo Aristóteles, é para promover o bem comum. É para promover a felicidade, eudaimonia. É o que nós vamos fazer. A minha concepção de Estado é trazida por Aristóteles. O Boulos regalou o olho, o advogado também não gostou. Falou, gente, nós vamos cumprir a ordem do juiz. Só que nós estamos lidando com gente. A Zenha, deu 2 horas, 3 horas depois dessa reunião, liga a advogada-chefe do escritório.
Coronel Adilson. Falou, pois não. Que é a doutora fulano de tal. Pois não. A quem devo, né, essa oportunidade. Eu sou escritora-chefe do dono, senhor tal, dono do terreno. Pois não. O senhor tem até a semana que vem para tirar as pessoas do terreno. Falou, opa, sério? Sério. E com base no que a senhora está dando ordem para mim? Aí começou o meu calvário, Lazenha. Não, porque a ordem já saiu, o senhor tem que cumprir com urgência. Nós temos que restituir o terreno para o legítimo proprietário. Falou, tá bom, então. Eu concordo com a senhora. Eu não estou nem um pouco discordando da senhora. Estou sendo um pouco prolixo, Lazenha, para você tentar entender que isso tem a ver com tudo que nós vamos conversar hoje. E aí falei, tá bom, então. A senhora quer que em uma semana eu faça isso? Quantas pessoas de idade tem lá? Não sei. Quantas crianças tem? Não sei. Tem pessoas com deficiência física lá? Não sei. Quantas mulheres tem lá? Tem gestantes? Não sei, não sei. Falou, nem eu. Só que tem uma diferença entre nós. Para mim, ser humano, eu não consigo dimensionar o valor do ser humano porque ele é humano. E o que para mim vale nisso aqui é o ser humano, a dignidade da pessoa humana. Para a senhora não, a senhora está preocupada com o honorário que a senhora está recebendo e com o terreno, com bens materiais. Então essa é a diferença entre nós. A senhora fica tranquila que a ordem do juiz vai se cumprir e a senhora não me ligue mais. Eu não tenho mais o que conversar com a senhora. Nesse instante, eu comecei a receber ligações de coronéis do Comando Geral, dizendo que estavam sofrendo pressões, o dono do terreno, para eu adiantar a reintegração, só que nós começamos uma reintegração pacífica, conseguimos, com o governo do estado de São Paulo, com a prefeitura de Taboão da Serra e com o governo federal, que eram partidos políticos de espectros diferentes, mas nesse momento eu vi o estado atuando, foi muito bom. E o Boulos, com o contato político dele lá com Brasília, eu aqui em São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento do Urbanismo, alguma coisa assim, e nós conseguimos aluguel social, nós conseguimos tudo. Um domingo, eu estava numa escola vendo o cadastramento das pessoas que estavam na território, fazendo o cadastramento para aluguel social. Sabe quando tudo funciona? O Estado funciona como deve ser? E assim, a norma de reintegração de posse da polícia prescreve que a primeira coisa que o comandante da operação tem que fazer é tentar negociação pacífica. Então, eu estava cumprindo a norma da polícia, os preceitos, os postulados de direitos humanos de âmbito nacional e internacional. E eu falava para os coronéis que me pressionavam, se der alguma coisa errada nessa operação, a autoridade coatora sou eu que sou responsável. Quem vai estar... O mais importante é o seguinte, eu estou lidando com gente, mas existe uma responsabilidade minha. Quem poderá ser processado e sair na imprensa mundial como coautor, como o autor de uma barbárie, sou eu. Então, a responsabilidade é minha. Você tem que apressar. Nós estamos sofrendo pressão. Falou, olha, lamento, tá? Nós estamos com reintegração pacífica e com negociação pacífica e não tem justificativa. Olha que eu ouvi, a juíza está brava com você. Falou, me desculpa, mas na idade que eu estou, nem minha mãe fica mais brava comigo. Vou falar com o juiz. Fui no Fórum do Taboão da Serra, marquei audiência com o juiz, falei, excelência, tudo certo? Tudo em paz? Está aqui o relatório do que eu estou fazendo. Algum descontentamento? Não, nenhum. A senhora mandou algum ofício para o Comando Geral manifestando alguma admoestação, alguma contrariedade? Falou, não, nenhum. Sabe o que? Está aqui o relatório, nós estamos fazendo negociação pacífica. Falou, olha, isso leva um tempo. É diferente eu chegar com uma tropa, jogar bomba e tirar, do que eu fazer uma negociação. Leva um tempo, mas está tudo... Que ótimo, que ótimo. Que, afinal de contas, eles são pessoas marginalizadas na sociedade, no sentido de que eles estão à margem da sociedade. Parabéns, que bom. Liguei para o meu comandante, está demorando demais, o que é isso? Não tem mais o que fazer. Bom, Azenha, em dezembro, publicou em Diário Oficial a minha transferência, eu perdi o comando do batalhão. Deu para acabar... Deu para acabar o processo? Eu não terminei, mas não teve como não fazer de maneira pacífica. Em fevereiro, março, saiu o aluguel social, as famílias saíram para um canto digno,
e o Boulos organizou um grande ato de liberação do terreno. E quem chamou a polícia foi o Boulos, para evitar que pessoas infiltradas fossem lá dentro e tumultuassem para criar um fato político. E foi uma vitória. Foi a primeira vez na Polícia Militar que teve uma integração de posse pacífica. E eu fui punido. Aí eu me afastei. Eu tinha licença-prêmio, essas coisas, férias vencidas, e aposentei. Pronto, missão cumprida. Foi isso. Essa foi a minha carreira em poucas épocas. Coronel, e quando isso vai ser possível fazer com todas as polícias militares do Brasil, de ponta a ponta do Brasil? É necessária a desmilitarização da polícia? É necessário, ou como dizia o Mário Covas, ele pretendia extinguir a polícia militar. Na verdade, não era bem uma extinção, mas unir a polícia civil e tirar, e acabar com essa coisa da decisão militar. Que o senhor acha? Azenha, eu acho que o Covas ele errou na mão. Mas eu entendo, ele veio de uma época, ele foi preso político e ele estava tendo problemas dentro da administração dele. Hoje, depois de muito tempo, eu entendo o que ele estava passando. Veja bem, subordinar uma polícia a outra é apenas um pleito corporativista, que não é de hoje que a Polícia Civil quer que a Polícia Militar fique subordinada porque o delegado é um profissional de carreira jurídica e os oficiais da polícia não necessariamente. Então, eles falam que a Polícia Militar, que deveria cumprir o policiamento ostensivo, deveria ser subordinada ao delegado de polícia. Isso, para mim, é reduzir muito o problema a uma pauta corporativista de quem manda mais. Então, nesse viés, eu afasto. Contudo, modelos bem-sucedidos de polícia são modelos de uma polícia única, onde nós temos um braço fardado, uniformizado, para exercer a ostensividade da presença do agente público, para que essa ostensividade seja capaz de colaborar com a prevenção de delitos. Só que não são duas corporações, é uma corporação só, com um ramo uniformizado, e outra não, que é responsável pela investigação de crimes. Mas é uma corporação só, é uma polícia unificada, como é em vários lugares do mundo de democracias bem-sucedidas. Eu não conheço outros lugares do mundo que tem duas polícias. Eu posso falar para você que o modelo brasileiro é um modelo falido, porque duas polícias autônomas é uma polícia que guerreia com a outra. Não há troca de informação, não há compartilhamento de informação, não há um efetivo trabalho conjunto, há desconfiança e é a briga para ver quem é melhor e quem sobrepõe a outra. Nunca vai dar certo. No mínimo, pode haver numa investigação retrabalho, ou então mau trabalho. O que uma faz é mal feito, prejudica a sequência da outra. E aí nós temos efetivos da Polícia Militar fazendo a investigação, o serviço reservado, e nós temos efetivos da Polícia Civil uniformizada com uniforme preto, fazendo patrulhamento ostensivo e operações tipo bloqueio, vistoriando carros e motos e pessoas. Quer dizer, uma confusão que uma quer fazer o papel da outra, a outra quer fazer o papel da uma numa competição que não é bom para ninguém. Então, uma unificação numa única polícia é o caminho. Contudo, nós temos a militarização da polícia. E militarização não é usar uniforme. A militarização, na minha concepção, está na razão de ser da instituição. Então, esse modelo de segurança pública, esse modelo de polícia militar que nós temos hoje, é o modelo de 1969, o Decreto-Lei 667 de 69, que expressamente, lá nos seus considerandos, cita o AI-5 como fundamento, Azenha. Nós temos um documento de 69, no auge da ditadura, editado um pouco depois do AI-5, que é de 68, né, dezembro de 68, e nós temos esse decreto-lei, que cita o AI-5 com inspiração, que cria a polícia militar com a mesma organização e valores do Exército. E cria que haverá um órgão no comando do Exército, chamado Inspetoria Geral das Polícias Militares, que tem a função de coordenar o emprego, treinamento e emprego das polícias militares. Ou seja, você cria uma instituição militar nas polícias e você coloca exércitos
que tem presença cotidiana, rotineira na sociedade, com mais capilaridade que as Forças Armadas, que são aquarteladas por excelência, no dia a dia da nação, da sociedade, para combater quem? Os inimigos da nação. Então, houve essa militarização, essa necessidade de transformação das polícias em organismos militares, como longa-manos das Forças Armadas, agindo tal e qual o Exército Brasileiro, com a mesma estrutura hierárquica do Exército Brasileiro, só não chega até general, chega até coronel. Mas até coronel, há uma equivalência de patentes e postos. Né? O Exército que tem de general. Né? O upgrade aí na hierarquia é general. Para o Exército, na polícia é coronel. Então, essa militarização não é só estética, é de atuação, é de razão de ser. E aí vem a Constituição de 88 e mantém essa estrutura. Nós continuamos tendo exércitos estaduais, tanto é que na Constituição Federal, artigo 42, os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares são considerados militares estaduais. Não é uma questão de um mero adjetivo, é uma questão de razão de ser, combate, e ocupação do território inimigo e combate. Aí eu acho que isso começa a explicar por que em determinadas áreas da sociedade a presença é de uma maneira ostensiva e brutal, em outras não, e porque nós temos, como maioria das vítimas da polícia, os pretos, os pobres e os moradores de periferia, que são os moradores dos territórios conflagrados, dos territórios inimigos, logo são inimigos, logo não merecem nem o benefício da dúvida, porque são inimigos. E nós vamos matar, nós vamos eliminar. Contudo, esse fenômeno da militarização não ficou só com a polícia militar. Nós temos uma polícia civil militarizada, não que ela tenha a cultura militar do sargento, do capitão, de prestar continência. Não, não é isso. Nós temos o Ministério Público militarizado e o Judiciário militarizado, que professa o quê? A doutrina do inimigo e da eliminação do inimigo, a doutrina da guerra e da eliminação do inimigo. Tanto é que é raro você ver uma condenação e dos números de inquéritos instaurados por ocorrência de mortes geradas por policiais, uma minoria chega a ser virar denúncia. Tem um estudo do Rio de Janeiro que de 513 inquéritos instaurados, apenas 3 em um dado período histórico, eles pegaram ele 2 anos, apenas 3 viraram denúncia. E o outro indica que 99,2% dos inquéritos instaurados em razão de morte praticada por policiais militares de serviço, 92% são arquivados a pedido do Ministério Público e referendado pelo juiz. E muitas vezes, e nesses casos todos, o Ministério Público ignora os laudos, ignora a dinâmica dos fatos e corrobora a versão inicial dos policiais. Ou seja, está cristalizado que o Ministério Público e o Judiciário estão militarizados sob a ótica de que há um inimigo a ser combatido, vale tudo nessa guerra e o extermínio é a solução, e chancela o ato. Então, nós temos aí o que muitos autores chamam de hipermilitarização da sociedade, exacerbada nesses tempos de bolsonarismo. O seu discurso tem... Assim, perdão, só para encerrar, para eu finalizar a pergunta. Por isso que eu não vejo possibilidade nenhuma de melhora nos tempos atuais e também não vejo a curto prazo. Eu só acho que só vai piorar a situação. O senhor acha que o seu discurso tem eco dentro da Polícia Militar ou de alguma Polícia Militar? Eu acho que eu tenho contato com alguns poucos oficiais de fora que também pararam para fazer carreira acadêmica, estudaram no mestrado, doutorado. Pouquíssimos concordam. De dentro da Polícia de São Paulo, quem tinha contato comigo cortou contato. Uhum. Às vezes eu ouço um comentário que não são muito favoráveis a mim. Então, eu acho que eu não encontro eco, não. Uhum. O senhor falou do bolsonarismo e nós temos visto aí esses episódios em que os policiais agem por conta própria. Houve a prisão de uma pessoa que tinha perdido
3 entes da família para a Covid, um historiador, um professor ligado ao PT, em Goiás, que foi a ação de um tenente, se não me engano, um tenente bolsonarista. Um tenente, foi um tenente. Primeiro tenente. Agora, mais recentemente, nós tivemos aquele caso muito grave lá do Recife. A gente tem imagens de um caso, de um dos tiros que cegou uma pessoa. Ficou claro que o policial atirou numa proximidade muito próxima, com bala de borracha, e atirou em direção ao rosto de uma pessoa que nem manifestante era. Quer dizer, realmente foi uma condição absurda que aconteceu. E aí o senhor tem um temor de que essas ações possam ser deflagradas num momento de crise, a partir do fato de que o Exército comanda as polícias militares e de que o presidente Jair Bolsonaro tem uma ascendência sobre boa parte dos militares do Exército? Eu tenho. E, Azenha, é interessante que eu tenho colegas pesquisadores e que não concordam com o meu ponto de vista. Isso, enfim, ninguém é obrigado a concordar com o ponto de vista de ninguém. Mas eu tenho também colegas pesquisadores que até evitam contato comigo, que acham que eu estou sendo muito pessimista. Uhum. Eu percebo um movimento assim, por parte de alguns de afastamento, o que eu acho equivocado. Que, embora nós possamos ter ideias diferentes, né? Porque eu sou um crítico ferrenho. Que eu falo para você, não há possibilidade, perspectiva de mudança no quadro da segurança pública. Só tem perspectiva de piora. Porque o que foi negado de 88 para cá está sendo essa negativa e todo esse ambiente corrosivo e tóxico e violento que foi criado foi turbinado com os ideais de Bolsonaro. Quando você chega alguém, a presidência da República, com os valores super negativos que ele tem, mas são valores, e professa isso como um mantra e uma política pública, isso é extremamente perigoso, porque alguém que poderia ser um freio, que no seu íntimo até podia concordar, mas nunca verbalizaria pela liturgia e responsabilidade do cargo, quando alguém professa isso, é porque as instituições estão em perigo. E essa pessoa é capaz de fazer tudo. Acontece que o Bolsonaro encontra eco nas polícias. Tem 2 pesquisas, uma de 2020, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Decode Pulse, e outra de 2021, pesquisa Atlas, revista Época. E os dados mostram que, de 2020, interação em ambientes bolsonaristas da internet, perfis públicos, maciçamente policiais militares. E boa parte deles em ambientes bolsonaristas radicais, que pregam o quê? Fechamento do STF, ditadura, golpe, tá? E maciçamente policiais militares. Essa de 2021 revelou que a maioria, que também com policiais militares, agentes da segurança pública, agentes penitenciários, mas 75% dos entrevistados dessa de 2021 são policiais militares. A maioria votou primeiro turno Bolsonaro, votou segundo turno Bolsonaro. Hoje em dia, pensando na eleição de 2018, eles a maioria voltaria a votar no Bolsonaro, ou seja, eles concordam com a política do Bolsonaro de segurança pública, eles votariam novamente no Bolsonaro. 70% policiais da ativa, ou seja, estão com as armas e as viaturas nas ruas. A maioria votam no Bolsonaro, tem intenção de voto no Bolsonaro em 22. Ou seja, está consolidado o apoio das polícias militares, não de todos, mas de uma maioria ao Bolsonaro. Então, essas práticas são consequências dessa identificação. Na psicologia, nós podemos dizer que existe o mecanismo da projeção. O policial quer ser um Bolsonaro, porque quem quer o Bolsonaro, Azenha? É a pessoa que faz tudo, diz tudo, apronta tudo e não acontece nada. Olha o poder que tem esse homem. Ele é as instituições. O que ele fala? O meu exército, eu sou a Constituição, eu não quero. Se a eleição tiver um outro resultado, nós vamos convocar vocês para guerrear. Ou seja, ele personifica o Estado, é o nosso Luiz XIV Tupiniquim. Piorado, né?
Então, nessa cultura de autoritária, que liga ao que de pior tem o militarismo, que a gente associa ao militar mandão arbitrário, que é o que foi feito, que os militares fizeram durante a ditadura, e é o que nós temos visto episódios desde 88 para cá, Azenha, Corumbiara, Eldorado dos Carajás, Carandiru, Castelinho, tantas outras ocorrências de desastres, de catástrofe, Candelária, Vigário Geral. Tudo isso aconteceu no Brasil redemocratizado. Essas barbáries. Chacina do Pará, que houve no interior do Pará, perto de Rio Maria. Depois tivemos a chacina agora do Jacarezinho, pela Polícia Civil. É comum. Não tivemos uma grande chacina que o senhor talvez nem tenha estudado, que é uma chacina em Fortaleza, que eu cobri muito de perto. Então, Azenha, isso no Brasil redemocratizado com a Constituição Cidadã de 88, quer dizer, esse modelo militarizado do prendo, arrebento e faço o que quero, está coroado, normalizou-se a barbárie. Aí você chega um presidente que personifica tudo isso, há uma identificação que o policial entende? Esse aí segura. Esse aí é o cara que está passando, que segura o que eu fizer. Esse é o cara que me apoia. Esse é o chefe. Então, o Bolsonaro é o comandante desses caras, ele nem divide. E a ligação do Bolsonaro com as polícias não passa pela ligação institucional das Forças Armadas controlando as polícias militares através da GPM. É Bolsonaro, bolsonarismo e policiais. É por isso que nós estamos vendo, desde o começo da pandemia, por exemplo, as carreatas da morte e os policiais só assistem. E aí, uma manifestação da torcida do Corinthians a favor da democracia é reprimida. Mas as carreatas da morte a favor do Bolsonaro, contra o lockdown, contra os médicos, a favor da cloroquina, toda essa loucura, eles assistem. E os caras estão fechando via pública. Fecharam a entrada do pronto-socorro central do HC e não aconteceu nada. O ano passado, eles assistem. Isso é demonstração que eles estão atuando a favor do Bolsonaro. Agora vem essa insatisfação toda contra o Bolsonaro, pelo genocídio que ele está causando no país, que a responsabilidade é dele. Não só dele, mas principalmente dele. Óbvio que vem descontentamento. As pesquisas indicam que ele está perdendo. Ele tem tudo para perder as eleições do ano que vem. Óbvio. Os policiais não estão agindo como agente público para promover a ordem pública. Os policiais estão agindo como tropa bolsonarista para tentar abafar toda e qualquer manifestação contrária ao chefe. Que chefe? Bolsonaro. É o bolsonarismo nu e cru. Então, para finalizar e respondendo a sua pergunta, Zenha, há uma clara possibilidade de uma ruptura institucional apoiada pelas polícias. Não estou falando que as polícias vão sair na rua, invadir o Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo e prender o Dória e mandar para um presídio militar. Mas toda e qualquer manifestação será reprimida violentamente, como aconteceu em Goiás, onde o rapaz estava protestando contra o Bolsonaro, e se alguém se sentir ofendido, é o presidente de ser chamado... Ele que acione o AGU, que é o ministro de estimação dele, que promova as competentes ações penais por calúnia, injúria, difamação, sei lá, o que ele quiser. Mas não cabe a um policial militar entrar e falar: você está ofendendo o presidente, logo você será preso por base na Lei de Segurança Nacional. Essa é a manifestação clara do bolsonarismo. Assim como também foi a atuação em Pernambuco. Não sei se você tem mais perguntas para fazer de Pernambuco, e que a gente pode até dissecar mais essa atuação das polícias em Pernambuco. Então, sim, existe o risco, sim, de ruptura institucional apoiado pelas polícias. Os exemplos são vários. Bom, o senhor quer falar sobre Pernambuco mais um pouco? Sim. Pernambuco, manifestação pacífica. Pernambuco, reação tímida, para ser o mais cortês possível com o senhor governador do estado, com a vice-governadora e com o secretário de Segurança Pública. Ridículo o que eles estão fazendo lá. Eles estão com medo da polícia. Eles estão com medo do bolsonarismo na polícia. Eles não sabem se eles comandam a polícia. Quando eu tenho, e você assiste o vídeo, você tem 2 pelotões de choque atuando. Então, você tem um tenente em cada pelotão. 4 dias depois do fato, Azenha, o governo do Pernambuco fala que não identificou quem deu a ordem, é porque eles não querem identificar quem deu a ordem.
3 dias depois, ontem, demitiram o comandante-geral. Ele pediu para sair. Óbvio, ele falou, você vai pedir para sair ou eu tiro você. Aqueles acertos políticos. 3 dias depois, era para isso ter acontecido no dia. Era para os policiais que dispararam contra os jovens terem sido presos em flagrante delito por tentativa de homicídio, porque quem atira na cabeça não quer ferir, ele quer matar. Era essa a resposta. E era para ter sido preso os 2 tenentes que comandavam o pelotão, porque essa tropa só age mediante comando. Se o policial deu o tiro, é porque recebeu a ordem para tal. Então, você já tem quem deu a ordem, o tenente de cada agrupamento, que é um pelotão de choque. Então, nós temos 2 tenentes aí que deveriam ter sido presos já. Agora, o governador vem e fala que não identificou. A única questão é saber, é o seguinte, toda ação da Polícia Militar é em cima de uma cadeia de comando. Tudo é prescrito em normas. A utilização da bala de borracha é uma norma. Você não pode usar para dispersão de pessoas e para agredir pura e simplesmente a pessoa. Você só pode usar em legítima defesa. Por isso que é um equipamento menos letal. E você só pode usar em áreas menos vitais. Ou seja, abdômen em algumas partes, braços e da cintura para baixo. Porque o intuito da munição de borracha, ou elastômero, é conter o agressor, imobilizá-lo e prender, não é matar. E o que nós vimos, o quê? Ela é comumente utilizada para dispersar a multidão e para agredir pessoas. Agora, esse tenente, ele deu a ordem porque ele quis dar ordem, ele recebeu a ordem de alguém. Óbvio que ele recebeu a ordem de alguém. Que o governador do estado não tem a coragem de prender. Agora vem aquele discurso padrão que a gente sempre assiste e não é de hoje, né, Azenha? Ou o nosso governo não coaduna com as práticas arbitrárias, estamos aqui para proteger a democracia, os policiais já foram afastados e haverá uma punição rigorosa, que nunca termina em nada. Ceará, o ano passado, deu alguma coisa? Ninguém sabe, ninguém viu. A gente fala que não. Porque não houve uma nota pública dizendo que tais policiais foram punidos pelo motim que fizeram no Ceará, que foi o movimento bolsonarista. Não tinha nada lá de reivindicação salarial, porque eles já estavam recebendo reajustes constantes, que era parte de um plano de recuperação salarial que já estava em andamento. Então, é mentira. Lá foi para tentar desestabilizar o governo do Camilo, que é opositor do Bolsonaro, cujo candidato que foi derrotado pelo Camilo é secretário nacional de Segurança Pública e cujo coronel Aginaldo é da Polícia do Ceará. E é bolsonarista, que é o atual marido da deputada Carla Zambelli. Ou seja, houve uma tentativa de desestabilizar um oponente político.